Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor técnico de quê? De ensino religioso. E hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida. Hoje, em especial, não veremos uma tradição religiosa, e sim o que? Uma filosofia de vida, uma sociedade, uma fraternidade. Como está na tela, temos aqui maçonaria. Isso mesmo, vamos conhecer um pouco sobre a maçonaria. Lembrando sempre que o nosso componente busca o quê? O que, estudantes? Ele busca mostrar a todos nós, a você, estudante, a importância de quê? O respeito, a pluralidade das grandes tradições religiosas e filosofias de vida, buscando sempre a democracia, a cidadania e o respeito à tradição do outro. Para começar a nossa aula, trago para vocês uma reflexão. Como está na tela, nós temos: dizem que o sorriso é a forma mais simples de dizer o quanto você ama uma pessoa. Esse pensamento é da fraternidade. É isso aí, estudantes. Então agora vamos adentrar, conhecer um pouco sobre a maçonaria, a origem, princípios e os seus fundamentos, e também o que? A sua representatividade no Brasil. Lembrando sempre o que? Respeito, pluralidade ao outro, cidadania e democracia. Então, vamos lá. Na tela, nós temos aqui um pouco. O que seria a maçonaria? É uma sociedade discreta em que as ações são reservadas apenas àqueles que dela participam. A maçonaria é uma sociedade universal. Escutaram bem? A maçonaria é o que? É uma sociedade. Então vamos conhecer bem agora, e lembrando que tal como desafio vocês, estudantes, em sua casa, em sua escola, com o seu professor, estudar mais um pouco sobre essa sociedade e lembrar que ela deu e dá grandes líderes, pessoas famosas, grandes pensadores na sua história, no seu percurso. Vamos adiante. Olhem só na tela essa informação que eu trago. Segundo o censo de 2010, no Brasil há cerca de 150 mil adeptos. Então é isso aí, membros. Olhem quantos membros nós temos: 150 mil brasileiros, seguidores dessa sociedade, dessa fraternidade, que é uma entre tantas. E lembrar que o nosso componente busca isso, essa questão de mostrar a variedade do pensamento dos brasileiros. E vamos adiante. Olhem só, na tela nós temos: a maçonaria consiste em organizações fraternas que remontam às fraternidades locais de pedreiros que, a partir do final do século XIV, regulamentavam as qualificações de sua profissão e a sua interação com as autoridades e clientes. Então vejam só, vamos conhecer um pouco qual a relação entre pedreiro e a maçonaria, essa fraternidade, esta sociedade. E vamos adiante. Olhem só na tela, nós temos um símbolo muito famoso da maçonaria. Quando vocês o virem, remetam logo que ele tem esse sentido da maçonaria, é o esquadro e o compasso. Aqui nós temos o que? O compasso simbolizando Deus e o esquadro, a retidão humana. Então lembrar que eles chamam Deus, certo, de que o grande arquiteto do universo. Por isso que nós temos aqui o que? O compasso é um símbolo, lembrando sempre essa questão que o nosso componente, certo, a nossa disciplina busca isso, ensinar o rito, as tradições de cada o que? Filosofia de vida e religião. E hoje em especial essa fraternidade. Então, mais uma vez, olhando aqui o símbolo da maçonaria, o esquadro e o compasso. Vamos adiante. Na tela, nós temos aqui o que? Uma fotografia de uma loja maçônica.
Vocês podem me perguntar, professor, o que é a loja maçônica? É o local em que os membros dessa fraternidade se encontram para discutir, para estudar os seus fundamentos, princípios e também o que? As suas ações de fraternidade, certo? E de assistência social. Então, loja maçônica. Adiante. Na tela, nós temos aqui o quê? Uma fotografia que mostra os membros da maçonaria, os homens que estão vestidos uma indumentária tradicional. Então, quando virem, já sabem o que? Remeter a essa fraternidade. E vamos adiante. Vocês sabiam? Aqui nós temos membros, grão-mestre. Quem é o grão-mestre? Na maçonaria, nesta fraternidade, grão-mestre é o título usado para designar o mais alto representante de uma loja maçônica. Então, um grão-mestre. Então, nós já conhecemos a relação de que maçonaria, vamos conhecer a relação com a palavra pedreiro, porque lembramos agora aqui a questão do grão-mestre e lembrar que não é uma religião, é uma sociedade, é uma fraternidade. Adiante, nós temos na tela, prestem bem atenção, existem no mundo aproximadamente 6 milhões de membros em 160 países. E lembrar que, inclusive aqui em nosso país, brasileiros, membros desta fraternidade. É isso aí, estudante. Vejam só, conhecer um pouco mais sobre as tradições, as fraternidades, as sociedades dos nossos amigos, cidadãos, certo? E lembrar sempre, respeitar o outro, certo? Porque ele pensa diferente de mim ou igual a mim. Então, é o princípio de quê? Da fraternidade, da cidadania, da democracia. E vamos adiante. Na tela, trago para vocês esta informação. A maçonaria é uma das instituições mais antigas em atividade no mundo. A sua forma atual, vejam bem, a forma atual surgiu em 1717 na Inglaterra. Suas origens institucionais são da Idade Média. Entretanto, suas origens filosóficas vão além, bem além, pois a maçonaria é guardiã dos princípios de quê? Da ética e da moralidade. Viram bem? Ética e moralidade. Já perceberam que é uma tradição muito antiga? Vejam só aqui, muito antiga. E suas raízes atuais deitam onde? Na Europa, países como Inglaterra, França, Alemanha, etc. E vamos adiante. Na tela trago ainda esta informação. Não se sabe exatamente como nem quando começou, porque ela é muito antiga. Para muitos estudiosos, ela originou-se das antigas escolas de mistérios, lá no Antigo Egito, isso por volta de 3.600 anos antes de Cristo. Para outros, ela surgiu na Idade Média, com as corporações de construtores das catedrais e castelos. Observar aí, construtores de catedrais e castelos, por isso maçom. Então, conheçam bem. Vejam só essa questão, ser uma tradição, aliás, ser uma fraternidade muito antiga. Na tela ainda trago essa informação. A origem do termo, qual é a origem do termo maçom? Durante o período medieval, a palavra livre foi colocada como prefixo ao nome pedreiro. Olha só, pedreiro, porque possuindo conhecimentos e técnicas não encontradas em poder de outros. Aqueles homens, os pedreiros, eram muito mais trabalhadores livres do que servos vinculados e tinham a liberdade de viajar de um país para o outro. Os maçons, ou pedreiros livres, construíam a maioria das catedrais góticas e outros prédios públicos na Europa continental e na Inglaterra. Vejam só, por isso essa relação com pedreiro, homens livres, construtores. E é sempre importante, vejam só a questão da origem, veja como é muito antiga. E essa relação com pedreiro,
livre, aqueles que podem caminhar, que podem construir. É por isso que nós vamos conhecer os seus princípios e adiante trago na tela essa curiosidade. O nome maçom vem do francês maçon, que quer dizer pedreiro. É por isso, maçom, construtor, a liberdade, poder caminhar, poder decidir, certo? Seus rumos, não ficar preso, atrelado a. E vamos adiante. O sistema da Grande Loja. Em 24 de junho de 1717, em Londres, os membros de 4 lojas reuniram-se para formar a Grande Loja da Inglaterra. É por isso, olha aí essa junção para formar. É a partir desse fato histórico que toda a maçonaria moderna encontra a origem de seu sistema de governo, baseado em grandes lojas. Eles estão presentes no mundo com mais de 300 grandes lojas. Às vezes, as lojas maçônicas recebem o quê? A denominação de Grande Oriente. E no Brasil? A maçonaria no Brasil? No Brasil, a maçonaria torna-se uma instituição em 1822, na cidade do Rio de Janeiro, e hoje está presente em todo o território nacional. Aí vejam só, então o que é que ela se preocupa? Escutem só, a maçonaria se preocupa com os problemas nacionais e internacionais, usando de sua influência e participação para diminuir os sofrimentos dos povos, sem distinção de qualquer natureza. Isso já dá para perceber a relação entre maçonaria e a filantropia, ajudar o homem. Outra questão importante, vocês podem pesquisar nas aulas de história, com seu professor de ensino religioso, etc., o quê? A relação, os grandes homens, adeptos, membros dessa fraternidade, a sua influência, os grandes nomes do Brasil e no mundo. Vários pensadores fizeram parte dessa fraternidade. E olhem só na tela o que eu trago para vocês. Ela é parte integrante da história da pátria e universal. Os maçons sempre estiveram presentes nos grandes eventos nacionais e internacionais, defendendo a trilogia. Qual é a trilogia maçônica? Liberdade, igualdade e fraternidade. Hein? Então, liberdade, igualdade e fraternidade é a trilogia que permeia o mundo maçônico. E aqui trago para vocês grandes feitos da maçonaria. Na tela trago para vocês grandes feitos, grandes realizações que tiveram justamente a participação de seus membros. Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, a libertação das colônias aqui na América, a luta política republicana e a divisão dos poderes. É isso aí, olha aí a influência. Já dá para perceber esse teor, esse tom de participação, de filantropia. No Brasil, a maçonaria tem tido relevante papel histórico, dentre os quais destacamos. Aqui na tela nós temos algumas questões. Por exemplo, a participação em vários movimentos de emancipação da pátria. Então, nós já encontramos o quê? Essa relação da filantropia, que é o respeito, é justamente essa preocupação com o homem. E aqui ainda trago para vocês, a maçonaria tem ao longo de sua história, tem se dedicado aqui a aprimorar o homem, buscando sempre a melhor forma de sua inserção no meio social. Daí esse caráter, vejam só, a igualdade e a fraternidade e a liberdade. Por isso que nós vimos a questão da relação maçom-pedreiro livre. E aqui nós temos os princípios. Vejam só, em destaque nós temos o quê? A relação com o grande arquiteto do universo, certo? Nós temos a liberdade, nós temos a investigação da verdade e da liberdade, honrar o trabalho, não aceitar a divisão, proscrever isso. Vamos continuar. A fraternidade, o culto à pátria e o pensamento maçônico é o espírito e fortifica o coração.
Lembrar essa questão, assimilar o ideal da ordem. E outra questão importante, a maçonaria é acessível aos homens de todas as classes, sem divisão. Em seus templos, aprende-se a amar e a respeitar tudo o que é virtude e sabedoria. Os ensinamentos maçônicos induzem os seus adeptos a quê? A felicidade e a justiça e a razão para todos os homens. E os fundamentos, o conceito de religião natural como base espiritual da ordem, alinha-se com a obrigação de cumprir a lei moral e trazer a religiosidade no peito. E aqui trago para vocês os fundamentos: praticar a equidade, não blasfemar, não praticar idolatria, certo? Não utilizar atos imorais, não matar, não roubar e guardar-se, buscando atos puros e não impuros. E aqui nós finalizamos o quê? Um homem deve tornar-se maçom por ser livre, por seu livre arbítrio. A ninguém será pedido que se filie, que cada um faça a sua escolha. Outra coisa, estudante, gostaria de finalizar aqui lembrando para vocês justamente o seguinte: a nossa série que busca esse respeito, a pluralidade, tanto às tradições religiosas quanto às fraternidades, às filosofias de vida. E hoje conhecemos um pouco sobre a maçonaria, muito pouco, é claro. Cabe a você, estudante, e agora buscar mais, conhecer mais essa tradição religiosa, que nós já vimos o quê? A relação com a liberdade, com a palavra pedreiro, construtor livre, a preocupação com a filantropia, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Finalizo dedicando a todos vocês, estudantes, a nossa professora intérprete aqui. Muito obrigado, viu, Yane? Muito obrigado, Yane, né? E também a Jonathan aqui, certo? Jonathan, técnico. E a todos vocês, professores de ensino religioso e estudantes de Pernambuco. Um forte abraço, professor Robson.